Oi, oi, galera! Como vão? Tudo em paz? Mais um episódio do nosso podcast No Prumo. E hoje a gente vai desvendar o rostinho de uma pessoa que a gente fala em todo episódio. Drico, me conte as convidadas de hoje. Olha, Bela, eu estou muito feliz. Eu estou agora aqui diante de duas amigas queridas, com quem já viajei, já bati muito papo. E eu não vou me alongar muito, não. Estamos aqui com Marilda e Clarissa da Arquiluz. Bem-vindas, meninas! Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Estar participando desse programa que está muito bacana, desse podcast. E estamos aqui para conversar. Maravilha. E você, Clarissa, me conte aí. Bem-vinda. Obrigada por terem também convidado a gente, né? Está sendo uma honra estar aqui com vocês. A gente vai conversar bastante hoje aqui. Vamos iluminar o bate-papo da gente, que hoje o assunto é luz. Vocês vão sair daqui PhDs em luz. Ou então vão se divertir um bocado com a gente. Hein, Bela? A gente vai chamar hoje... A gente tem uma surpresa, né? Especial hoje. Tem. Hoje a gente vai... Olha, tem um detalhe importante que eu quero chamar a atenção. É que a Arquiluz tem 38 anos. Vai fazer agora em outubro. 38, Marilda, que maravilha! Conta um pouquinho dessa história, como é que nasceu a Arquiluz? Bom, eu não sei se todos sabem, mas eu sou arquiteta, né? Então, na época, eu trabalhava na área de engenharia de tráfego, porque eu fiz especialização antes em engenharia de tráfego. E tinha escritório em paralelo, eu gostava de fazer os projetos e tudo de escritório. Chegou no momento que eu resolvi abrir mão da parte de trabalhar na prefeitura e trabalhar com a cidade, que eu tinha esse sonho, mas aí entram algumas questões que eu preferi realmente ir para escritório de arquitetura. E lá eu pensei que eu também queria ter algo de comércio, porque minha família tem uma veia comercial, meu pai teve casa de materiais de construção. E aí, pesquisando produtos, surgiu a iluminação como uma coisa de novidade para mim, né? Esse olhar, porque quando eu comecei há 38 anos atrás, estava se iniciando essa coisa de trabalhar com um projeto de iluminação, né? Era uma novidade trabalhar. Basta dizer o seguinte, na época eu me lembro bem que era em Nova York, de onde surgiu tudo, tinha 20 anos essa profissão de iluminotécnico. E aqui ainda estava começando, né? Nós fomos a primeira loja realmente de iluminação aqui em Salvador, começou trabalhando, prestando um serviço de fazer uma consultoria de projeto também, trabalhando com iluminação. Que se estende até os dias de hoje. Vocês também dão essa consultoria e a loja, que eu conheço muito bem, a sua equipe é toda formada também por arquitetos? Sim, a gente coincidiu, né? Por eu ser arquiteta e eu ter conseguido profissionais que trabalhavam até escritório, tiveram interesse de trabalhar lá na loja, de serem arquitetos, mas poderia ser um designer, sim, poderia ser com outra formação, até porque para ser luminotécnico não precisa necessariamente ser arquiteto. Eu não sabia. Não, você pode ter formação de outras áreas e ser luminotécnico, mas você tem que ter uma base de entendimento de projeto, né? Mas a Arquiluz é bem abrangente. A Arquiluz você tem, no corpo da Arquiluz, temos você que é arquiteta, Clarissa, que vem do marketing, da publicidade. Exatamente. E tem Marcos também, que não está aqui. Que é administrador. Que é administrador. O que é um excelente casamento para um negócio, não? Claro. Cada um faz uma perninha ali, balança um pratinho. E manda um abraço aqui para o meu amigo Marcos, a quem chamo de Marquinhos, com muito carinho, um amigo que eu conheço desde muito tempo. Eu quero dizer que é o sobrenome. A gente estava discutindo isso aqui antes e resolvemos um problema na terapia, não foi, claro? Porque Marilda da Arquiluz, Clarissa da Arquiluz e Marquinhos da Arquiluz. Tudo certo, tudo bem, tudo resolvido. E essa é Marilda da Arquiluz, que a gente manda beijo todo episódio, né, galera? Exatamente. Todo episódio a gente fala de vocês. Todo. No passado, teve Bruna até falou, Bruna Dória falou, eu sou amiga de Clarissa da Arquiluz. Eu falei, opa, é nossa parceira, nossa parceira daqui. Agora, só puxando um gancho, né, em relação à equipe deles. Eu acho que é o diferencial mesmo, né, de vocês. Porque, assim, pra gente que é profissional, a gente faz uma planta de pontos. Sim. Né? Faz uma planta de pontos, a gente vai com o cliente na loja e lá a gente realmente tem toda essa assessoria, né, do que a gente consegue especificar,
dentro do que a gente quer de resultado no nosso projeto. Fala um pouquinho sobre isso, desse serviço, né, que vocês prestam, que é o que torna a Arquiluz diferente, né, do mercado. O que é que acontece? Quando nós começamos, nós trabalhávamos com lâmpada halógena, né, era de croica halógena, incandescentes, né? Era muito mais simples você fazer um projeto de iluminação. Hoje exige uma compreensão, nessa era do LED, uma compreensão muito grande de cada luminária, como é o fluxo luminoso da luminária, quais as possibilidades de fachos e outros detalhes, né, que não caberia entrar aqui, mas eu acho que quem hoje vende a iluminação precisa compreender, e eu faço questão de que a equipe fique muito atenta aos lançamentos, aos treinamentos. Nós temos treinamento semanalmente na loja, né? Por diversos assuntos, mas principalmente treinamento técnico, de conversar sobre produtos e efeitos e resultados para capacitar a equipe a poder fazer uma consultoria de qualidade e responsabilidade, né? E além desses cursos, essa parte técnica, vocês ainda convidam a gente. Clarissa me ligou, mandou um convite da Estela, que foi uma palestra bem interessante das novidades da Estela. Conta um pouco de como foi esse evento, que eu estava lá. Como foi que se surgiu a ideia? Vocês têm um calendário, você fala, olha, a Estela está com lançamento, a Estela quer... Como foi isso? Eles te procuraram? Sim, a Estela também, assim como nós, acredita que o conhecimento tem que ser compartilhado, né? Então, assim, a gente... acredita que o projeto de iluminação e arquitetônico, quanto mais ele andar de mãos dadas, né, melhor para todo mundo. Então, a gente tem sempre essa intenção de compartilhar com vocês essas novidades da iluminação, não para que vocês se especializem em iluminação, não é o objetivo, mas sim para que a gente dialogue na mesma linguagem. Porque, como o marido disse, né, assim, a LED, o universo LED tem são infinitas possibilidades. Então, para afunilar, qual é a sua demanda, qual é a melhor solução. Então, falando na mesma linguagem, fica muito mais fácil. Da mesma forma, como você falou que o LED tem 1000 possibilidades, e quando ela fala isso, na cabeça, às vezes, do consumidor, LED parece ser uma coisa só. O cara, vou comprar uma fita de LED. Todo mundo fala assim, porque aqui tem um LED. Tá, que LED? Que LED? Fita, lâmpada, embutido, sobrepor, espeto, né? Que o LED chegou com esse nomezinho curto, parece que simplifica as coisas todas, mas... Mas não simplificou, não. O buraco é mais embaixo. Muito mais embaixo. Não faça sem orientação. É por isso que é muito comum se comprar uma fita de LED. O cara, mas por que não está funcionando igual como estava na casa de não sei quem, igual como estava na casa Cor, igual como estava na casa Conceito? Ora, o equipamento que está lá é outro equipamento. E tem outra coisa também, né? Com o avanço da automação, hoje em dia, né? Tem a junção de como vai ser o resultado disso tudo junto. E para fazer a automação... O efeito de todo mundo junto. Então, não é só simplesmente vou comprar e vou instalar, está resolvido. E se você for fazer automação, você tem que avisar. Porque, por exemplo, você vai ter que usar drivers dimerizados. Aí já entra tem que ver se está compatível com o sistema de automação que você está usando, entendeu? É um pouquinho mais... Você não fica aquelas luzes piscando no final, que é comum também isso acontecer. Agora eu queria fazer uma pergunta para poder a gente responder e chamar a nossa convidada surpresa. Pode fazer. Meninas, me contem como é que vocês fazem a curadoria dos designers que vão entrar no portfólio da Arquiluz. Bom, eu vou começar a falar sobre isso, embora que hoje Clarissa esteja muito na frente dessa curadoria, mas todos nós participamos, né? Eu faço também seleção, até Marcos, que cuida muito do pós-venda e também da parte de compras e prospecção e tudo, ele também é muito antenado e dá sugestões. As meninas também, conforme as demandas que vêm dos profissionais, elas também vão falando, olha, a gente está precisando de uma peça assim e tudo, mas quem amarra hoje a curadoria e cuida da parte do showroom e da apresentação do showroom é Clarissa. Então, posso até deixar um pouco para que ela veja aí como é que essa seleção é feita. Nos conte, cara.
Bom, a gente é uma loja... surpresa. Por essa eu não estou. Vamos apertar, Clarissa. Esteja sempre pronta aqui. Não tem isso aqui, não. Vá. São quantos fornecedores? Como eles estão distribuídos? E como estão lá na fachada? Tô brincando. A Quiluz tem uma característica, assim, de que, como a gente estava falando sobre o nosso diferencial de projeto. Então, nós temos os fornecedores das linhas técnicas, que aí tem nosso fornecedor, por exemplo, a Companhia de Iluminação, que é um fornecedor de linha técnica exclusivo nosso, só a gente vende em Salvador. Temos outros fornecedores que estão também em outras lojas no mercado, mas a nossa forma de trabalhar com eles é diferenciada. E aí, no decorativo, a gente também segue o mesmo raciocínio. Assim, temos Cristiano... Opa! Tudo bem. Tudo bem. Eu já ouvi falar de uma tal de Cristiana Bertolucci. Cristiana Bertolucci. Super famosa, celebridade. Que nós temos também exclusividade. É uma parceria de muitos anos, 17 anos vendendo Cristiano. É o tempo do estúdio. É o tempo do estúdio, desde que ela inaugurou o estúdio. Poder da fundação. Eu acho que... Depois ela vai validar isso. Aí nós temos algumas outras linhas que também vendem em outras lojas, apesar de que, às vezes, até vende, mas na outra loja tem uma outra característica que aí já não vende com a mesma... O olhar da curadoria que faz a diferença, né? Tipo assim, não adianta você trabalhar com uma fábrica que, se você não conhecer o que ela tem de melhor. Não é que a gente... Até porque a gente não tem como expor tudo, né? Eu costumo dizer isso. Na loja, a gente tem 500 luminárias expostas. Mas em catálogo eu tenho 6 vezes essa quantidade. Sim. Então, assim, a gente busca realmente... um dos critérios também é o que a gente percebe de demanda dos projetos, do estilo de projeto que a gente faz, né? Que a gente... Outra coisa também que a gente se preocupa muito é a qualidade das luminárias, né? A gente não vende coisa que não seja uma qualidade... garantida, assim, uma durabilidade, manutenção, coisas que vão valorizar, né, o produto. Isso é curioso, porque dá para ver quando a luminária é vagabunda. Você vê a fixação, os parafusos, a amostra. Então, quanto mais discreto, mais bem acabado, é outra coisa. Mas eu não queria me alongar, não, porque eu tô louco para chamar a nossa convidada. Cristiana, a senhora me escuta aí de São Paulo? Alô? Pronto. Alô! Bem-vinda ao nosso estúdio, Cristiana Bertolucci, de quem acabamos de falar. Estamos inaugurando essa comunicação com São Paulo agora, que maravilha. Diretamente, Salvador, São Paulo. Que maravilha essa ponte aérea. Bem-vinda no Prumo. Muito obrigada. E por favor, me conte aí primeiro a sua trajetória dos seus 17 anos, que Marilda perguntou aqui agora. São 17, Cris? Oi. O estúdio. Oi. Quantos anos do estúdio? O estúdio tem 15 anos. 15, então eu trabalho há 40 anos em iluminação. Arquiteta? Bom, primeiramente, eu queria agradecer também o convite de vocês, né? E muito simpático da parte de vocês, da parte da Marilda e Clarissa. Maravilha. Você é arquiteta também, Cris? Não, eu sou designer. Fiz design lá do comecinho, lá era bem jovem. E foi uma escolha muito acertada para mim. Se eu tivesse que escolher, escolheria design tudo de novo, faria tudo outra vez, porque é onde eu gosto de atuar mesmo, fazer produto e traduzir as ideias em matéria, né? Então, é minha paixão. Que maravilha. Você tem alguma... Eu tenho percebido nas suas linhas novas uma coisa da natureza muito forte. Uhum. Muita fluidez, né? Isso. Muita fluidez, eu percebo. Eu percebo aí no fundo da sua casa também um jardim ali atrás. Eu tenho, na minha casa tem um jardim aqui. Estou sempre cercada de matinho, ou aqui em casa, ou no meu sítio, onde eu passo todos os meus finais de semana. Que delícia. Então eu tenho essa... acho que
A fonte inspiradora é uma coisa muito relativa, né? Porque é a vida toda, né? Por onde a gente passa e tudo. Mas eu acho que estar próxima à natureza e a linguagem da natureza, as cores, as formas, a inspiração mesmo, me toca muito, né? Eu trago isso meio instintivamente para o trabalho, né? Uma coisa que é meio fluida, né? Quando não se trata de uma coisa mais literal, eu acho que eu me inspiro até na poesia mesmo da natureza, na leveza, né? Então, mesmo se tratando de formas, né? Porque eu trabalho com iluminação decorativa diferente das meninas que trabalham, né? Quer dizer, a Maria e a Clarissa falaram bastante de iluminação técnica e é muito diferente, né? Eu sou designer e faço produto iluminação decorativa. Então, enfim, a chegada do LED, que a gente também falou sobre chegada do LED, né? A chegada do LED também chegou impactando também no desenho das luminárias decorativas, né? Nesse caso, eu acho que facilita um pouco, não? Opa! Ops! Mas você acha que facilitou isso, Cris? A chegada do LED para não, você? Para mim não. Para mim dificultou para falar. Quer dizer, facilita. Você tem possibilidade de novas formas, né? Mas eu confesso que na minha altura da minha andada de vida, eu não tenho muita vontade de aprender sobre LED. Como a Marida estava falando agora há pouco, é muito complexo, né? Então você tem que ter o LED certo, tem que ser admirizável, se não é bastante complexo. E eu prefiro trabalhar mais a forma trabalhar mais com o design mesmo do que trabalhar com a questão técnica do LED. É isso que é verdade. Não tenho mais muita vontade de aprender. Eu acho que é mais com a sensibilidade das suas peças, né? É muito que eu vejo, assim, eu acho tão sensível, não é um trabalho tão leve. É muito leve. É uma curiosidade até que eu tinha, assim, como é que nasce uma nova luminária? Você tenta se organizar, apesar de, né, eu acredito que venha de qualquer inspiração, mas você tenta se organizar em coleções, uma coleção anual, em um tecido, né, um tema. Como é que você se organiza? De várias formas. Não tem um jeito só de fazer, de criar, né? Basicamente, a gente trabalha muito com estrutura metálica, vamos dizer assim, de um grosso modo, né? Mas aí outros materiais eu vou incorporando outros materiais. Eu acho que muito acontece na pesquisa de material, né? Então, por exemplo, esse ano na SP Art eu lancei uma... Não, vamos. Tudo bem? Não, tudo bem. Esse ano na SP Art eu trouxe 3 materiais diferentes que eu nunca havia trabalhado, que são umas folhas, que é um couro vegetal, que é um formato de folha mesmo, que a gente chamou de amazônica. É uma folha que ela é desidratada e vira um couro translúcido. Então eu trouxe uma coleção com esse material, depois eu trouxe uma coleção com bronze, né, com os galhos, que eu trabalho bastante com bronze, trouxe resina e trouxe papel. E aí, cada material, você trabalha de uma maneira diferente, né? E você aprende a trabalhar com cada material e essa pode ser uma maneira de criar novas coleções, né? Através da pesquisa de novos materiais. A gente, enquanto você está comentando, a gente está exibindo, eu não sei se você consegue ver aí algumas de suas peças. Vendo. Não está vendo, né? Tá passando aqui. Marilda. Arandela amazônica. A arandela amazônica. A arandela amazônica, então a arandela, ela é uma folha mesmo, né? Como eu falei, ela se chama orelha de elefante. E eu prendi essa peça com ímãs, né? Ela não é furada, então você ajusta ela com ímã, ela fica solta e tem essa coisa da fluidez mesmo, né? A fluidez do material, né? Eu procuro não deixar a gente usar o material no seu estado mais natural possível, né? Parece que pesa 10 gramas.
Parece uma delicadeza, a peça é muito delicada. E é exatamente por isso mesmo. É isso que eu tô dizendo, eu olho o pendente. Meu Deus. Esse pendente... Mas, por exemplo, eu gosto muito do bronze, né? O bronze é um material maciço, né? Eu trabalho com bronze maciço, né? Sim. E é um material pesado, mas de alguma maneira, eu não sei como, né? É difícil falar do próprio trabalho, como é que nasce a linguagem, né? Mas então, são galhos, né? Eu trabalho, às vezes, com um material mais ondulado. Então, também, dentro do material que... essa é a amazônica. Aí tem uma haste de bronze também, tá vendo? Essa haste é um caule de bananeira que eu usei. Isso, são caules de bananeira que eu usei para fazer essas estruturas. Então, mesmo sendo pesado, ele tem uma delicadeza, né? Na forma e na... Essa é linda. Esse pendente é lindo. O abajur... Tem até espinho, ué. Opa! Então, isso é um caule de bananeira. Né? Ela não tem espinho, mas ela tem umas imperfeições da própria folha, né? Eu tirei a folha assim ao lado e ficou só aquele miolho do caule, né? Entendi. Então elas são um pouco tortas, um pouco deformadas, e trazem esta linguagem que me interessa, né? Que tem um significado, né? Eu gosto quando a coisa tem um significado. É escultural, né? É escultural. Aí temos as peças em resina, que é exatamente o oposto, né? Essas que parecem uns prédios, assim. E é uma resina mineral e eu quis trabalhar a luz e a refração da luz nessa peça. Também é leve, apesar de ser maciço, né? Tem essa delicadeza da luz, né? Como a luz ela se comporta nesses degraus, né? Dos maciços da resina. Aí esse seu estúdio aí, Cris? Essa foi a nossa exposição da SP Arte desse ano, que a gente tem participado todo ano, e eu procuro nessa exposição justamente trazer coisas novas, e justamente por ser uma exposição de arte, né, que hoje tem um departamento muito grande de design, já bem conhecido, eu procuro sempre trazer uma coisa nova, meio disruptiva, ou uma linguagem que as pessoas, pelo menos, não conhecem dentro do meu trabalho, né? Fantástico, fantástico. Não, é fantástico saber que está na SP Arte, é fantástico saber que a gente transita por esses mundos, tanto das galerias de arte, como das lojas e para a casa do cliente. Para o cliente entender, né, que ele está comprando não só não é simplesmente a utilidade da luz, é também o aspecto escultórico dela, como vocês falaram. Então, assim, eu procuro, sim, me interesso pela luz, óbvio, né, de como a luz ilumina a casa das pessoas, que seja uma luz gostosa, que seja uma luz quente. Eu sempre quero uma coisa mais gostosa de estar em casa, aquela coisa, né? Mas me interessa também que a pessoa tenha uma peça única, que a pessoa se relacione com esses produtos de uma maneira... diferente do que uma luminária normal, né? Então ela tem uma peça dessa que é uma folha que remete à natureza, ou tem esses cubos assim rígidos, ter uma interação entre as pessoas e o produto, sabe? Sim. Assim, não é uma peça que não tenha nada, seja só iluminando. Ela tem que trazer alguma coisa a mais além da luz. Isso. Marilda, me conte aí da relação sua com o Cris. Bom, eu conheço o Cris até antes de ela abrir o próprio estúdio, né? A gente já trabalhava com algumas peças dela antes. E é uma relação que eu acho que tem uma admiração muito grande, e pelo trabalho, né, que ela faz. Isso que ela estava falando, por exemplo, eu vejo que a luminária... é uma luminária que é uma obra de arte, que você olha, como ela disse assim, não é só iluminar, ela está iluminando, mas ela tem essa coisa do olhar que você olha e às vezes vai numa segunda olhar, usando mais, você descobre mais coisas. Eu acho que as luminárias de Cris fazem isso. Então, nós temos uma relação de amizade, chegou, né, pela quantidade de anos que a gente convive, uma relação de amizade, de troca e de toda uma assistência que o próprio estúdio dá para Arquiluz.
E a gente já foi para a Feira de Milão juntas e conversando, né? Eu passando um pouco como é que o nosso trabalho de iluminação, como ela falou, a iluminação técnica e essa complementariedade da parte decorativa, que é fundamental, né? Então, essa junção. E a gente conversa muito sobre isso e sobre as peças novas. E temos uma relação realmente, como eu falei, de admiração e de sintonia mesmo. E como você disse, a gente bateu um papo, eu e Marilda, antes da gravação, por telefone no sábado, e a gente conversando. É a cereja do bolo, né? Esse é o toque final, é quando entra a peça decorativa. Eu acho que a peça decorativa dá um complemento, né? Porque a iluminação técnica, ela pode criar um impacto muito, se bem feita, ela vai criar um impacto no ambiente. Mas é como você botar um quadro na parede, vai fazer um diferencial. Você também botar uma luminária decorativa ou na mesa, ou ao lado de uma cadeira de design, tudo, com certeza vai complementar e dar um diferencial ao espaço. Você sabe que tem uma dica de construção civil, que é quando um prédio está para lançar os apartamentos para vender, a estratégia é acenda tudo. Todas as luzes acesas para força total, para ajudar na venda. É uma outra coisa. Tinha um prédio aqui em Salvador que tinha uma dificuldade de vender os apartamentos. Enorme. A estratégia dele para venda foi, à noite, ele deixava tudo aceso, o prédio todo aceso. Ele era lá na Graça, o prédio. Vendeu tudo depois. Mas era a estratégia. Recebeu o impacto da luz. Hoje o pessoal está usando essa estratégia. Agora, infelizmente, agora mesmo eu vi um prédio, não vou colocar qual é, mas acenderam o prédio todo com luz branca. Meu Deus, peraí. Ficou uma coisa, sabe? Aí vou para aquele... Aí foi assim que eu achei que foi uma coisa simples, que é uma luminária básica, mas é raro na tonalidade da cor. Não quis ver. Cris, você, como é com essa coisa da luz branca? Você tem essa alergia que nós arquitetos temos? Nossa, eu morro. 6 mil cá uma facada. Às vezes a gente fica passando na rua e a gente olha assim pela janela, a gente vê branco, né, amarelo, né? E a gente fica pensando como é que a pessoa que mora lá dentro como é que aquela pessoa deve ser insuportável. Grita todos os dias. Nossa. Você sabe que eu estava lendo há um tempo atrás, eu estava lendo um livro do Nelson Rodrigues, e tem uma passagem interessantíssima que ele fala assim: e minha casa, ele querendo dizer que a casa de um vizinho, uma coisa assim, era uma pessoa mais rica. Ele tinha acabado de comprar aquelas lâmpadas fluorescentes brancas, lindas, chiques, porque o passado era lâmpada bem mais opaca, e era da época também. Mas isso daí. Aí eu vou me permitir claro, fazer uma colocação assim, que eu tenho uma teoria aqui. Diga. Não sei se faz muito sentido, mas que justamente como a gente migrou da lâmpada incandescente para a lâmpada fluorescente antes de entrar no LED, e aí a lâmpada fluorescente chegou no mercado assim, como se fosse a coisa mais tecnológica e assim, ecológica, muito impacto, chegou com muito impacto. E tipo assim, não, mas que tinha essa coisa de consumo, né? De economia, economia de consumo. De luz, pronto. Né, que era ecologicamente sustentável. Na época do lançamento. Então, as pessoas ficaram com essa referência na cabeça. E a lâmpada fluorescente é a lâmpada branca. Então, aí quando vem o LED, a gente não estava lá atrás na incandescente, a gente estava na fluorescente. Então, migrou para o LED, aí a pessoa espera que o LED... para ser ecologicamente correto, seja branco. Seja mais branco. Ou seja mais branco do que fluorescente. Ou, por exemplo, também é um mito muito comum, que eu acho até posso aproveitar aqui a oportunidade para desmistificar, de que a lâmpada branca ilumina mais do que a lâmpada amarela. Não é isso. Inclusive, aí a gente pode também falar sobre o laboratório da gente, né? Que a gente colocou... Eu expus isso lá na loja, para que o cliente entre e não precise nem de ficar falando muito. Ele vai ver e ele vai tirar a própria conclusão dele, de que lâmpada branca e lâmpada amarela não tem diferença em relação à quantidade de luminosidade. Você sabia que no fundo eu tinha essa coisa assim sobre... Pare com isso. Rebobine aí. Não, mas eu não acho que... Tá falando. Eu não acho que necessariamente as coisas têm que estar 100% iluminadas assim, sabe? Porque Clarissa tocou dependendo do local. Não, amigo, descer o goela abaixo, eu quero economia. Botar ponto de luz branca, resolver o seu problema, você tá
pronto, o povo falou em economia, meu filho, não quer saber se é bonito ou se é feio. O LED também é economia, né? O LED chegou com mais economia ainda. Trazer de volta, aí você mudar a chave mental do ser humano que tá... Mas já tá bem mudada, só cada meme que aparece. Mas diga, Marilda, desculpa aí. Eu ia falar que isso que Clarissa trouxe, realmente, dessa sensação que as pessoas acham que o branco ilumina mais. Isso no laboratório tem sido uma coisa muito boa, porque o cliente, às vezes, ele nunca parou para comparar isso. E eu estou chamando sempre o cliente para decidir conscientemente qual é a temperatura de cor que vai querer. Porque, diferentemente das lâmpadas, que a gente podia chegar lá, não gostou e trocar, uma luminária de LED integrado não dá para trocar. Uma vez que você quer 3.000, ela vai ter que ser 3.000. Eu não posso, depois de instalado, mudar, porque aí você teria que trocar a luminária toda. Então, tem um 3.000K. 3.000K, que é a temperatura de cor. Eu tenho pedido, né, solicitado à equipe, por exemplo, que sempre na hora de definir temperatura de cor, que isso fique realmente registrado com o aval do profissional e do cliente. Eles precisam entender isso, porque não dá para trocar. Com LED, com iluminação de LED, não dá para você fazer troca depois de pronto. Para quem não é muito familiarizado com a coisa, pense assim, 2.700K é a lâmpada mais amarela e 6.000K é a mais branca. E aí você tem essa gradação que você vai... Até as farmácias que antigamente usavam, você via aquelas farmácias brancas, com a luz branca, era 6.000. Hoje elas já estão trabalhando com a luz mais quente. Você nunca escutou de... nada. Não está querendo mais essa luz branca, pelo amor de Deus, gente. Agora, a diferença, assim, muito, que é sutil, é de 2.700 para 3.000, entendeu? Sim. E 4.000 no caso de cozinhas, porque tem pessoas que cozinham e preferem que seja 4.000. É isso que eu ia falar. Pessoal que cozinha, pessoal de cozinha tem... Prefere 4.000. E tem uma coisa, Cris, essa coisa te interessa, essa parte de temperatura de cor, esses índice de reprodução de cor, fluxo, ângulo... Lumens. Não. A temperatura de cor, sim, me interessa, sempre a mais amarela, 2.700, 3.000 não estourando. Eu também aprendi que as pessoas achavam que a luz branca iluminava mais, né? E a gente sabe que não ilumina mais. Até me surpreende porque as pessoas de cozinha gostam mais do 4.000, né? Mas a questão de me interessa se a luz é difusa, se a luz é focada, porque dependendo da luminária eu preciso de luz focada ou preciso de luz difusa. Então, assim, me interessa, mas eu não entro muito a fundo, não. Para dizer bem a verdade, quando eu preciso de informações, eu até procuro os universitários para me ajudarem no desenvolvimento de LEDs e tudo, né? Para que a gente possa colocar dentro daquela forma, daquela ideia de luminária que está surgindo, né? Então, é isso. Mas, Cris, eu estava lendo recentemente a grande tendência de luminárias decorativas com LED, né? Mas não só a lâmpada de LED, mas usando as fitas e luz difusa. Então, vai ter muita coisa de decorativo. Já tem, né? Eu já tenho. Expandiu. Eu venho usando já. Há alguns anos eu venho usando fita, os neons, né? Neon de LED e fios de LED. Estou usando e lâmpada, mas não tem jeito. Estou usando as placas. Vamos lá. A gente resiste, mas vai. Eu acho que é de fato encontrar um caminho que a tecnologia consiga te traduzir, né? Não tem como fugir muito, não, gente. É dançar a música, mas também falar assim... Você resiste, mas ela... Aqui fica bacana assim. A questão do LED, quando você desenha uma luminária, você tem que estar preocupado com a manutenção daquilo, né? Então, elas têm... outro tipo de raciocínio. Você tem que imaginar que a pessoa, num problema, ela vai ter que trocar o LED, vai ter que trocar o driver e tal. Então, você tem essa...
essa preocupação que você tem que ter hoje quando você produz uma luminária, né? Quando você desenha uma luminária. Então, mas sim, tenho trabalhado com isso. A gente consegue fazer luminárias mais finas agora, né? Então, eu tenho uma luminária de bronze que eu desenvolvi agora também no começo do ano, que se chama Adobe Slim. Adobe Slim já está na Arquiluz, para quem quiser. A Adobe Slim é maravilhosa. Já está na Arquiluz, né, Marilda? Já está lá. Nós colocamos na Casa Cor, lançamos na Casa Cor esse ano. Eu vi. Estava no ambiente de quem? No ambiente de Verena Cardoso, que é no Espaço Gourmet. E agora já está lá na loja. Opa! Então, ela tem um perfil de LED, tem luz direta e indireta, é uma peça muito bacana, então tem essa coisa da modernidade e a linguagem do bronze. Achei. Achou? Você quer, Cabas? Passa aí, Bela, por favor, para Cabas. Eu vou mandar aqui. E a gente produz ela no bronze fundido e no alumínio fundido também, que agora entrei com alumínio fundido já desde o ano passado, né? Olha, eu já tive cliente que usou a combinação dos dois, né? Já usei os dois juntos em cima da mesa, fica muito legal. Ficou muito bacana, hein? E tem um detalhe, hein, gente? Porque ela tem uma boa eficiência alumínio fundido, também. ela é prata, né? E no bronze ela fica dourada. Diga, Cris, desculpe. Não, e ela é bem eficiente também, né? Então tem toda essa dramaticidade da questão do formato, né? Ela tem uma superfície toda ondulada, parece uma água, assim, e é eficiente, né? Então, uma luminária decorativa, não é porque ela é decorativa que ela não ela é muito bonita, eficiente, realmente. obviamente, né? E, gente, para vocês aí, Cabas? Você que está aqui em Salvador, que você imagina que o clima daqui, a gente tem muito sal, a gente tem muito salitre no ar, maresia, mas as luminárias, a Cris Bertolucci está aqui há 17 anos lá com vocês, na Arquiluz. Então, você vê que resiste aqui. Né? Assim, a maresia sempre né? A gente tem que ficar sempre calcanhar de Aquiles. Atento, né? Eu ia falar exatamente assim, que o latão sofre mais, mas o bronze e o alumínio fundido já tem uma resistência. O bronze, se ele sofrer, você consegue limpar ele novamente, né? Você consegue passar uma pastinha, ele volta a brilhar, e o alumínio também, ele não sente nada, né? Praticamente. Mas é o que a gente costuma dizer lá na loja. Mas a gente tem que cuidar, né? Eu ia falar isso, assim, que as pessoas têm o hábito também de instalar e esquecer. Tem que cuidar, tem que cuidar, mais, gente. Igual limpar da mesa. Limpa ali o... Olha ela aí, que linda. Ela é lindíssima. Então, ela é bem dourada, né? Maciço, polido, dourado. Ela vai oxidar um pouquinho, vai escurecer um pouquinho, mas vai passar uma pastinha, ela vai ficar nova novamente. Pois é, né? O cliente gostou dessa peça e aí o arquiteto foi além e disse, vou botar duas, uma dourada e uma prateada junto. E ficou fantástico. E o cliente viajou e ele botou duas. Ousado, né? Ousado. Ousadia e alegria, coisa boa. Adoro quando a pessoa pega os meus produtos e criam ainda mais, né, na hora que está instalando. E a Marilda também tem bastante conhecimento, né, de anos de trabalho, também de sugerir novo tipo de novas instalações, sugestões de instalações diferentes daquela que normalmente se imagina, né? Então isso é muito legal ter assim essa criatividade também nesse momento, né? Porque como você até transforma, né? Uma peça que é única, você compõe às vezes com uma da mesma linha, que tem possibilidade de fazer a composição, você acaba criando uma nova peça, né? Isso é muito importante para a gente. Isso é muito importante para que a gente esteja falando agora um pouco da Arquiluz e do trabalho da Maria e da Clarissa. É muito importante a gente ter nessa ponta uma pessoa que entenda do seu trabalho e que você está, obviamente, bem representado, mas que também possa criar nesse momento, né, de como instalar a luminária, conhecer o produto, saber fazer um bom projeto e instalar direito o nosso produto, né? Isso faz toda a diferença, senão lá no final ela pode ser mal instalada, pode
está num local que não representa, né? Então, isso é tudo um conjunto é um trabalho em conjunto, né? E o feedback também, né, que a gente recebe dos clientes e a gente passa, sempre procurando aprimorar, né? Eu queria fazer um complemento sobre essa questão dos materiais, né? Que Cris utiliza muito latão nas peças dela. E eu costumo falar para os clientes assim, que o latão ele vai oxidar, mas não é diferente de enferrujar, não vai deteriorar a peça. Muito pelo contrário, ele vai agregar história na peça. Então, por exemplo, a própria Cris tem um pendente lá no estúdio dela que ela não vende por nada no mundo. Ela já falou para a gente, não tem preço esse pendente. Porque é um pendente que está lá, talvez, não sei se há 15 anos, mas não sei, há 10 anos, tal. E ele está lá, tem um envelhecimento do latão que conta uma história, e isso é arte, né? Então, assim, quando eu estava falando sobre a luminária decorativa, que é a cereja do bolo, é complementar, eu até fiquei meio aqui assim, poxa, será que complementar é a melhor palavra? Eu entendo perfeitamente tudo que a gente quer dizer, mas, assim, tanto quanto a iluminação técnica, a decorativa é a alma, no sentido de iluminação, daqueles projetos ali, né? É tudo junto. Eu acho que é uma chancela da personalidade daquele morador, daquele restaurante, né? Junto com o profissional. Porque... vai trazer identidade para o projeto. Exatamente, totalmente. Exatamente. Totalmente, a chancela. Você sabe que... Desculpe interromper. E eu acho que é importante você falar de iluminação decorativa e falar de design. Eu vejo cada dia mais, graças a Deus, o consumidor final procurar desenhos originais, né? Obviamente, os arquitetos já conhecem, já especificam produtos originais, especificam produtos autorais. Eu percebo que quanto mais o tempo passa, mais as pessoas querem produtos quase que únicos, vamos dizer assim, né? Então, eu não produzo em grande escala, né? Então, os produtos são muito exclusivos. E a pessoa tem na casa dela, a hora que ela escolhe um produto de design autoral, autêntico, ela está comprando... ela está se identificando com aquilo tem um significado e aquilo vai levar a vida. Por exemplo, a pessoa, eu estou aqui na minha sala e eu tenho uma coluna cita que eu estou olhando para ela aqui, aquilo vai levar a geração, então vai ser dela, depois vai ser dos filhos, ou sabe, é uma coisa que eu não diria que não é uma obra de arte, mas são peças de muito peso e muita importância, sabe? Mas é uma obra de arte sim, Cris. Mas transita por esse... Arte, e eu ia te perguntar isso, se tem alguma luminária sua, que é a sua queridinha, que você mais ama. Assim. É difícil, né? Eu te entendo. Depende da fase, né? Eu te entendo que é difícil, mas... É difícil. Hoje mas umazinha assim. Umazinha. Eu na minha sala de jantar, né, eu tenho uma sala de jantar aqui na minha casa, aqui em São Paulo, e tenho uma sala de jantar no meu sítio. Eu vou dizer qual peça que eu tenho em cada uma delas. Pronto, ótimo. Aqui em casa eu tenho uma Sakura Max, que é aquela que parece uma árvore, né? Sei Sakura é a cerejeira, né? Aquela linda essa cerejeira japonesa, né? Tem os botões, as cúpulas são botõezinhos. Você sabe qual é? Sei. Então, é linda essa luz. Não sei se você tem aí. São galhos. Sim, e as cúpulas são como se fossem uns botõezinhos. Eu usei ela na Casa Cor do ano passado. Então, eu tenho essa peça na minha sala de jantar aqui, e na minha sala de jantar no sítio eu tenho a citra, que é aquela de linho. Que são as 3 camadas de linho que balança. A gente usa muito aqui, né? As casas de praia. Sim, tá. Né? É uma das coisas que eu mais vendo, né? E eu tenho, então, essas duas. Gosto, né? Você sabe que vocês falaram aqui 2 coisas que eu achei interessante. Uma, eu acho que sim, todo mundo que trabalha com criação, ele vai transitar pelo mundo da arte. Não é porque está
luz, eu acho que ele transita porque ele está fazendo, obviamente, ele está comercializando, ele está fazendo numa escala ainda que reduzida, mas uma escala mais para a venda para o comércio. Então tem o que de arte. Eu não acho que não tenha. O desenho, sim, para mim transita nesse mundo. E a outra coisa que você falou, Clarissa, que eu achei maravilhoso, é que como o tempo agrega, às vezes, a obra. Tem um livro muito famoso de uma escritora belga chamado O Tempo, Esse Grande Escultor. Ela começa a trabalhar como o tempo modifica a obra. Por exemplo, a Vitória de Samotrácia, que está na escadaria do Louvre, talvez uma das obras mais famosas depois da Mona Lisa no Louvre. Ela não tem cabeça, mas ela é emblemática justamente porque ela é o tempo que construiu, que delapidou, que tirou parte dela, mas que transformou num objeto hoje que a gente adora, sabe? Que o mundo vai lá assistir. Eu acho isso, assim, fundamental, porque além de você ter uma peça importante e tal coisa, você tem a história, né? Então, por exemplo, o bronze fundido, ele conta tanto a história do processo de produção, porque ele vem às vezes com um furinho, vem com uma marquinha ali, porque eles são fundidos um a um, em areia, então não existe uma máquina que faz aquilo, é uma pessoa que vai fazer o molde na areia, então demora 3 dias para fazer uma peça dessa. E aí tem as características da produção, ou seja, tem uma pessoa que fez aquilo, né? Como a madeira. Tem a mão de uma pessoa que fez aquilo, que construiu aquilo, e depois tem o tempo, como você falou. Eu acho... fiquei interessadíssima, inclusive, para ler esse livro. É um livro, né, maravilhoso, maravilhoso. Nossa, fiquei interessadíssima, porque é o meu discurso um pouco, sabe? Esse grande escultor. Marguerite Yourcenar, ela é belga, é uma escritora belga. Esse livro dela é fantástico. Essa obra é tão impactante, essa Vitória Samotrácia, que Vitória em grego é Nikkei, e que é Nike. O símbolo da Nike é homenagem a ela, a peça. O tênis Nike, a marca Nike. Pegou dela, da Vitória. É fantástico a gente bater esse papo e ver essa coisa. Essa integração, né? A Cris mostrando. Compreender também. E que Clarissa trouxe muito bem. Eu acho que as peças têm que ter essa evolução, esse amadurecimento das peças. Mas, Bela, diga aí. Ai, gente, tô amando. Então mande mais. Então vamos lá. Você sabe uma coisa que eu perguntei aqui no... Cris, você vem quando em Salvador? Olha as perguntas de podcast. Eu amo Salvador, sabe? Eu ia muito, né, Marilda? Lembra? Vem cá para poder a gente conhecer. Não, a gente, inclusive, novamente. A gente até tinha pensado em fazer um evento por agora e que Cris viesse, mas está todo mundo numa correria tão grande. Que fim de ano é bem meio complicado, que a gente achou melhor realmente deixar para ela vir no próximo semestre, no primeiro semestre. Cris está estouradíssima, expôs até em Paris também. Então... Deixa ela estourar aqui em Salvador no primeiro também. Vamos essas arquitetas. Foi difícil especificar agenda com ela. Ela foi para Paris para expor. Não sei se ela quer falar um pouco sobre isso também. Você expôs onde lá? Fala, claro. Não, eu expus agora na Embaixada, na Semana de Design em Paris. O ano passado também expus na Semana de Design também em Paris. E o que eu tenho feito, que eu tenho ficado bastante feliz também, eu tenho vendido para fora do país bastante agora. Quer dizer, bastante não, está um crescente, né? Então, a gente tem trabalhado bastante com os Estados Unidos e vendemos agora para a Austrália, Portugal. Então, a gente está abrindo... aí novas frentes e algumas parcerias. É gostoso, né? Você vai imaginando que seu trabalho está aí indo para fora do país e rodando o mundo. Então, a gente está num momento bem gostoso com relação a isso também. Isso deve ser maravilhoso, né? É maravilhoso. É um reconhecimento, né, de tantos anos de trabalho, um trabalho de excelência que vem... ganhando cada vez mais novos mercados. É um trabalho sólido, né, gente? É natural que isso
É a trajetória de um trabalho sólido mesmo. Agora, uma coisa engraçada. A gente aqui falou, tá uma mudança pro LED e tal, difícil. Aí a Cris falou, putz, é meio complicado. Eu falo, imagine vocês duas, Marilda e Clarissa, vocês, na cabeça do cliente, o cara comprava lâmpada de 40 watts, aí depois ele vai chegar lá, esse LED é de qual é a potência desse LED? É de quantos watts? Mas acontece muito isso, direto. Qual a potência? Aí eu pego e falo, não, vamos pensar aqui no fluxo luminoso, para poder a gente fazer uma equivalência, porque não é igual a lâmpada como se fazia 40 e 60, de 60 ilumina mais, não é bem isso. Aí eu dou uma explicaçãozinha para ver, mas é preciso estar atento a isso, porque, inclusive, o fluxo luminoso determina também o preço do LED que você vai pagar. Às vezes você está comparando... Sim. Comparando orçamentos mesmo. Se você não ficar atento ao fluxo, você pode estar comparando orçamentos que está usando produtos diferentes, entendeu? Você está usando uma coisa, comprando um gato por lebre, então, literalmente. É por isso que a gente falou que esse momento agora do projeto luminotécnico, o cliente tem que estar envolvido com tudo que está sendo dado como solução, para que ele possa até comparar a mesma solução, entendeu? Ou entender uma solução e fazer uma escolha a partir da solução que foi dada. Porque né? ele chega perdido, essa coisa de procurar o LED em outro lugar e falar, não, aí encontrei o LED mais barato. Falei, meu amigo, tem que ver o fluxo, não é assim. Não funciona assim, não. Tem que realmente... Quais são os erros mais comuns que vocês percebem, assim, nos projetos mal iluminados? Olha, um dos erros é justamente você colocar um fluxo luminoso que não seja adequado para o resultado que você quer. Tipo assim, você vai botar um perfil de luz indireta. Se é uma luz indireta, ela já vai ter uma perda. Então, se você não tiver cuidado, qual vai ser o fluxo luminoso que você vai botar, provavelmente ele não vai dar o resultado que você queira. Aí a culpa é da luz amarela. E aí não tem nada a ver com... Aí não vai ter nada a ver com a temperatura de cor, né? Sofrendo em todos os momentos. Agora, eu acho que tem uma coisa, Bela, que é muito importante também a gente saber, assim, qual é a expectativa do cliente. Porque tem gente que gosta de muita luz, tem gente que gosta de pouca luz. E até essa coisa do branco que a gente está falando, você sabe que a luz tem um efeito psicológico muito grande nas pessoas, total. Então, tem pessoas que são mais introspectivas. Então, elas, às vezes, querem, até para elas se sentirem bem, uma luz mais branca ou um ambiente mais claro, não necessariamente uma luz mais branca. Tem pessoas que precisam de um ambiente mais claro. E também é o oposto. Tem aquela pessoa que já é mais acelerada, chegou de um dia de trabalho e quer um ambiente mais ameno. Acho que tem um pouco da personalidade da pessoa. E por isso que a iluminação, quando ela é bem projetada, ela pode lhe permitir várias cenas que você vai poder conseguir chegar em casa e, num determinado primeiro momento, você está precisando de mais luz, você vai ter, e depois você vai diminuindo aquela quantidade de luz, criando uma nova cena até o seu bem-estar. Agora, vou contar uma história minha. Olha o que acontece lá em casa. Eu gosto de menos luz, meu marido gosta de mais. Tá vendo você? Aí a gente quer comer, eu quero apagar o pendente e ele acende, eu não tô enxergando o prato. Minha Nossa Senhora, peraí, minha gente. Pô, Lucas, não consigo nem... Bora botar velas. Ele, não, eu preciso comer. Aí eu, tá bom. Aí, quando vai alguém lá em casa, eu apago a luz geral, tal, ligo a abajur, né? Faço aquela ceninha, tal. Mas eu também faço isso quando eu vou ficar só a gente, vou ver filme. Mas olha que engraçado. Luli, minha filha, 9 anos. Quando eu desligo, só vai ficar a gente. Ele começa a ligar o abajur, ela... Quem vem, mãe? Tá vindo visita pra cá, pra casa. Porque ela entende que o cenário da luz tá mudando. Tá diferente, já tá mais intimista, tá mais, né, convidativo. Ela, mãe, quem é que vem pra cá? Você mudou a luz. Eu, não, minha filha. Olha que engraçado, entendeu? E Luli é assim mesmo, hein? E Luli é assim mesmo. E é uma coisa sobre isso que é engraçada, assim, acontece muito frequentemente, né? Os clientes estão lá fazendo um projeto com a gente, aí fala, pra que tanta luz? Pelo amor de Deus, eu nem gosto disso tudo. Mas aí a gente fala assim, você não vai acender tudo de uma vez só. É para você ter justamente isso, as cenas da sua casa, né? Onde é que você vai receber mais gente na sua casa, onde é que você vai receber menos, onde é que você vai assistir filme, onde é que você está sozinho, né? Então, tem várias possibilidades. E aí, a outra situação também, assim, vai fazer automação. Justamente para você poder
ter muito o que explorar na sua automação, é interessante que você tenha diversas possibilidades de iluminação. Sim, claro. Para você fazer uma excelente automação com todas aquelas... E essa é a graça da iluminação decorativa também. Exatamente. Entendeu? De você acender nesses momentos, apagar a iluminação técnica e fazer ela brilhar, né? Agora, eu tenho muitos feedbacks de clientes que me emocionam, porque às vezes eu falo, e aí, como ficou esse... A iluminação tá um espetáculo. Eles ficam assim... depois do resultado, às vezes vai além da expectativa, sabe? E muda o olhar para casa. Eu tive uma vez um cliente, por exemplo, que ele fez a iluminação, mas ele não tinha decorado. Mas ele chegou tão feliz lá na loja e me dando feedback. Marinho, do apartamento tá lindo, lindo. Eu pensei que já estava com móveis e tudo. Ele, não, por enquanto só estou apreciando a iluminação. Você vê que a iluminação é uma coisa que toca realmente. Absolutamente. E a iluminação feita com arte também, porque não é aquela coisa, né, de você simplesmente acender uma luz e a pessoa está ali. A pessoa tem que perceber uma parede iluminada, né, os objetos. Uma escada iluminada. Essa escada mesmo aí, esse projeto é da GAN, foi uma escada que foi toda preparada já para, quando foi concretada, né? Já com o tamanho do perfil, foi muito bem elaborada e ficou um resultado maravilhoso. Não, e a gente precisa trazer aqui um ponto que é importante. Ali é uma iluminação de segurança. Também. Na escada. Então, é como deixar, como trazer beleza, como trazer isso em projeto, numa questão que é só de segurança, entendeu? Olha como lindo. Linda. Outro projeto, área externa. Também aí, né? É a mesma casa. Não faltou uma luz verde aí nesse jardim? Boa, Ei, Clarissa, você gosta? Ô, Clarissa, você gosta? Eu adoro. Longe de mim. Esses dias, inclusive, eu passei aqui na ACM. Adoro bem distante. Inclusive, é um horror. Esses dias eu passei aqui na ACM, tem um prédio empresarial, que aí tem uma varanda que não tem planta. Talvez alguém achou que ia botar planta. E aí tem uma iluminação verde na varanda. Deve ter uma Branca de Neve, então. Vocês viram que é piada essa coisa da luz verde, viu? Gente, é proibido, viu? Quero eu acho que... Ainda bem, não houve uma febre, mas eu acho que agora todo mundo já se acalmou. Já se curou da febre. Já se curou da febre. Tomaram antibióticos. Eu acho que já se curou. Agora vocês já escutaram, não sei você também, Cris, aí, vocês já escutaram de pessoas que botam luz azul no banheiro para falar, não, que me acalma, vou tomar um banho com luz azul. Vários. A pessoa faz aquelas, como é que chama? Cromoterapia. É isso que eu ia falar. Existe cromoterapia. Mas existe aí é outra coisa, ciência, né? Sei lá, né? De repente a pessoa está fazendo um tratamento mesmo com cores e pode funcionar, mas assim, não é normal, né? Eu acho um fetiche estranho. Mas tem gente que tem como opção, gosta. ok. Você sabe que é uma coisa engraçada? Como parece opção. A luz que parece que mais relaxa, que até indicado para gente que tem bebê e afins, é vermelha. É a vermelha. Sabe por quê? Vermelha, olha. Sabe por quê? Por quê? Porque simula o que o bebê enxerga quando está no útero da mãe. A parte interna, ele é mais avermelhado, realmente. E os pervertidos pensando em casas de luz vermelha. Não, casas de luz vermelha são para os bebês. E o cabaré pegando fogo. O cabaré pegando fogo na madrugada. Essa coisa do uso da luz tem que ter muito cuidado, né? Porque eu assisti no seminário mesmo que o pessoal tinha mania de botar também luz azul para justamente acalmar a criança. E não é a melhor luz para quando você vai dormir. Não é azul, entendeu? Aí é mais, talvez, pro âmbar, uma coisa assim, que é quente, mas e o azul é mais pro frio, né? Eu geralmente trazia luz, cobria o máximo possível para minha filha ver mais tênue, sabe? Eu também, quando... Eu deixava tudo ligado. A Lully? É por isso que Lully é assim, hein? Que nada, eu ia sair assim... Acaba chegou da risada. Gente, podem conversar, o povo falando baixo, falem alto, falem normal, tudo normal. A menina veio aqui, luz pintou normal, o set. Tudo normal, não quero ficar depois tendo que proteger da luz, do som, botando a menina na caverna. E assim nasceu a minha filha, que você viu como é. Eu vi, super animada. Solta. Eu particularmente gosto de luz de abajur. Também amo. Eu gosto
Gosto de luz de abajur. Então, eu chego em casa, aqui tá tudo... É que tem uma luz acesa aqui, porque eu tô aqui hoje falando com vocês, mas se não, é só luz de abajur, com cúpula, luz filtrada, gostosinho, assim, né? Mas um foquinho assim no quadro, numa obra de arte também pode ser, né? Não com muita intensidade. Eu até tenho aqui, assim, mas é pouquinho, né? Eu ainda prefiro... a luz de abajur mesmo. Se eu tiver que escolher, é só abajur. Coloco abajur no lavabo, em qualquer lugar eu vou com abajur. Eu gosto. Né? Acho que é mais quentinho mesmo, né? Mas, sim, obviamente, um projeto assim, onde você coloca bem a luz numa parede, bem iluminado com um quadro, uma obra de arte, é muito bom. É muito bom também. Né? E também Mas é uma coisa meio particular, né? É meio particular mesmo. E falando dessa luz técnica também, a gente não pode esquecer assim, a luz arquitetural mesmo, né? De você valorizar a casa como arquitetura. Então, é muito importante você fazer a leitura da arquitetura e valorizar os pontos. Né? Isso dá uma grandiosidade à obra, né? Você sabe que eu tenho uma história pessoal que foi interessante. Meu primeiro apartamento que eu fiz, onde morei eu estava fazendo a obra e tal, estava eu e minha esposa, e na hora que estava terminando, eu estava desembalando, eu só senti que o apartamento estava mais perto de acabar do que quando acenderam as luzes. No dia que eu acendi todas as luzes, eu falei, pronto, agora sim, estamos bem perto de acabar. Tem um impacto na vida, sabe? É gigantesco. Juro que eu fiquei alegre quando eu vi a luz acesa. Que eu falei, não, agora eu tô vendo, perdão do trocadilho. Eu acho que dá aquela coisa da sensação de casa mesmo, né? Uma boa iluminação, você tem uma sensação de casa. Se você tem uma iluminação que tem uma lâmpada pendurada, ou sei lá, não te dá aquele conforto, né? Então, a hora que a luz está pronta, você sente que você está na sua casa, que é gostoso. Uma luz, obviamente, uma iluminação bem feita, né? Era uma luz no fim do túnel, literalmente. Gente, olha, estamos já com 1 hora de programa. Tá vendo como passa rápido? Clarissa estava aqui. Meu Deus, e aí? Vamos falar? Eu falei, olha, voa, Clarissa. Você vai ver que o tempo voa. E a gente faz... Olha, a pobre da Cristiana Bertolucci, eu já estava chamando de Luiz, para isso. Eu também. Eu ia falar assim, olha, ela vai ficar 20%, 30% do programa, tal, para não ficar muito... Ficou o programa todo, bateu papo com a gente. Aqui a gente costuma fazer um bate-bola com todos os nossos convidados, e uma das coisas que a gente pergunta eu vou perguntar a cada uma de vocês separadamente, mas... Pensem já na resposta, Clarissa por último. Deus. Mas, Cris, o que é uma coisa cafona para você na iluminação? Meu Deus, coisa cafona na iluminação. Luminária. Coisa cafona é uma luminária sem desenho, que a pessoa pega uma parte aqui, coloca uma parte ali, coloca uma outra coisa lá, gruda tudo e acha que fez um bom desenho, né? Acho que é isso. Marilda. Bom, eu vou mais para iluminação técnica. Para mim é uma coisa cafona você botar um embutido que a lâmpada fica de fora. Ave Maria. Né? Ou que provoca ofuscamento grande de cômodo. Para mim, né? Você chega no lugar, é cafona. Clarissa, você... Eu vou na luz verde. Aí. A gente estava aqui falando, para ficar bem explícito, por favor, não coloquem luz verde nos seus jardins. Aí. E temos um corte aqui, hein, Cabas? Aí você gosta, né? Adoro. Um material na luminária. Um material? Oi? Um material na luminária. Eu não entendi uma pergunta. Qual material você gosta mais nas luminárias? De usar? Pra mim? Para os 3. Um material na luminária. O que eu gosto mais da luminária? Sim, você falou de tantos tecido, aqui. Se é para mim é de tecido. Tecido, porque tem aquela coisa da qualidade da luz que o tecido transmite, né? Acho que é o tecido. Eu também fico com tecido porque eu acho que aquece, embora que eu gosto também de luminárias
com material assim, como latão e o bronze, como Cristiana faz, as peças decorativas. Mas o tecido, eu acho que ele ganha, porque tem essa versatilidade para você usar em abajur, arandela, madeira também. Eu acho bacana. Faz um belo contraste. Madeira. É difícil, né? Bom, eu vou colocar aqui só para também causar um pouco o acrílico, por exemplo, que a Cristiana estava falando das resinas, né? Não só o acrílico, a resina. Ele tem realmente uma característica única, assim, de a forma com que passa a luz por ele, né? Então, muitas vezes ele simula o vidro, muitas vezes ele vai filtrar a luz para uma outra cor também, ainda mais âmbar, ou com outras características. Então, eu tenho gostado muito de trabalhar com acrílico. Cris trabalha muito bem com as resinas. Cris, você teve alguma... Quem era a sua fonte de inspiração nessa área de design? Isso. Tem os mestres, né? Ingo Maurer e Philip Stark, já desde que eu era menina. Eu tô vendo o Philip Stark ali atrás, o livro do Philip Stark. Tava vendo aí atrás. Tá vendo? Tá vendo? Tá aqui. Tá ali do lado de um branco, tem um livro dele ali. Tá. Marilda, você tem alguma inspiração, Marilda? Sempre gostei dele, eu acho que ele tem um humor, assim, uma perspicácia. Não é só também, é um pouco daquilo que eu falo, né? Não é só um desenho bonito de uma luminária, né? É uma sacada, sabe? E os dois fizeram e fazem, né? O Philip Stark faz e o Ingo Maurer tem essa coisa da sacada, de humor, de uma linguagem que está além, né? Ingo Maurer que tem aquelas louças quebradas e... Ele é fantástico. Ingo Maurer é fantástico. Tem humor, tem graça, tem presença, gosto muito. E você, Marilda, quem é o... Eu, assim, da época que comecei a trabalhar com iluminação, né? Eu sempre olhei muitos projetos, assim, de Sté Stiller, que foi uma das primeiras luminotécnicas, de Mônica Lobo também, que tem um escritório bacana, que fez o Museu da Manhã. Então, alguns escritórios luminotécnicos que eu vejo o trabalho e... procuro analisar, né, como foi usado, e quando eu tenho a oportunidade de conhecer, inclusive, os espaços, eu procuro observar muito. Eu também, independente dos luminotécnicos, os próprios arquitetos, quando eu vejo os trabalhos prontos, como foram as soluções, são sempre uma fonte de inspiração. Clarissa, você que é mais nova no meio... Eu ia falar brincando com o Felipe Kotler, o pai do marketing. Eu sei. Mas você que é mais nova no meio... E agora, o que está namorando? E eu fico feliz de estar gostando da área da gente, que é uma delícia. Assim, eu vou no clássico Oscar Niemeyer, é uma arquitetura que me... Não, mas... você está falando sobre iluminação. Sobre iluminação. Ixi, aí... E agora? Vai ser a nova etapa, porque... Tá conhecendo a... Bertolucci. É isso que eu ia falar. Sim, Cris e Marilda Menezes. São minhas inspirações de arte. Boa resposta. Minha filha, fica aí que você tá certa, viu? Essa galera é boa. Eu adoro fazer curadoria no ateliê de Cris. É minha parque de diversões, para fazer curadoria por lá. E ter tudo no nosso showroom. Eu falo com maior orgulho isso. A gente tem muita peça de Cris exposta. E assim, a gente faz questão de ter sempre 1, 2, 3 lançamentos dela. Apesar de que é isso, né? As luminárias de Cris, elas não envelhecem, né? Então, assim... como a gente fica nessa dúvida, né? Vai trazer um lançamento, mas e aí? Vai ter que abrir mão de alguma que está ali para poder... Não tem mais espaço, né? E aí a gente vai criando um museu, assim, de peças de Cris. Eu vou lá garimpar nesse museu. O que é uma cidade que brilha para você? Uma cidade, Paris, né? É uma cidade que brilha, né? Cris. Uma cidade. Eu sou obrigada a concordar com a Marilda. Para mim, assim, Paris é a cidade de luz. É a cidade de luz. Cidade de luz, né? Clarissa. Eu ia até tentar fazer uma outra linha aqui, mas Paris, quando eu estive lá, eu fiquei impressionada com aquela coisa dos corredores, de como aquela luz entra assim no centro da cidade, através daqueles corredores de prédios, com aquelas fachadas riquíssimas, históricas, maravilhosas, assim.
Mas é isso, é fantástico. Porque, inclusive, uma coisa que eu... Vou até aproveitar esse gancho para poder colocar aqui uma coisa que ficou faltando um pouco. A gente fala muito sobre vender a luz, a gente vende efeito, né? A gente vende uma coisa que é intangível, uma coisa que realmente você tem que olhar e falar, uau, eu quero esse efeito aqui na minha casa, né? Seja indireto, direto, amarelo, branco. Melhor lugar impossível do que lá na Arquiluz, que a gente tem um laboratório. Exatamente. O laboratório é incrível. Se você tem dúvida, quando você vai comprar qualquer coisa de luz, você vai ter dúvidas às vezes. Você vai falar, qual luz e tal. Na Arquiluz eles têm um laboratório, que é uma sala, onde eles mostram a temperatura de cor, vão mostrar a intensidade, vão mostrar o fluxo, se é indireto. Vá lá, vale a pena, é uma experiência, você tem que conhecer, tem que estar lá dentro para ver e você, se não leva nada, pelo menos aprende um bocado. E sai pelo menos muito mais rico e muito mais... Eu já tive até dentista indo lá no laboratório. Foi engraçado, porque um queria aí, Isabela, um queria luz branca, outro queria luz amarela. E foram no laboratório discutir, ficavam olhando, botando assim para o dente. Para ver o dente. No corpo, assim, tá aí, ó, tem que ser essa, porque... Aí passa um vendedor falando... Então, assim, quando você para, né, para ter que tomar decisão, você precisa estar mais embasado. Eu acho que o laboratório serviu muito para isso e também para treinar a nossa equipe. Porque cada uma de nós também, às vezes, tem as divergências. Quer iluminar e fazer o projeto de uma forma, a outra quer de outra forma. O profissional que está solicitando também pensa de outra forma. Então, aquilo ali serviu muito para dar esse embasamento. O profissional só não quer luz branca. Agora, eu fico imaginando para a cara da pessoa. Imagina, tá andando lá na Arquiluz e passa a tua pessoa sorrindo para a lâmpada. Eu falei, o pessoal tá maluco ali. Tem gente dando risada ali para a lâmpada. Gente, olha... Estamos chegando no final. Cris, muito obrigado pela sua presença. Foi riquíssima aqui no programa. Foi uma delícia bater papo aqui com você. Obrigado pelo seu tempo. Agradeço a sua filha também, Gil, que foi carinhosíssima aqui conosco. Te esperamos em Salvador. E te esperamos em Salvador. Vou correndo. É só falar, vem que eu adoro. Aqui ele tem uma expressão, é só falar, bora que eu boro. Obrigada pelo convite, um papo gostoso. Vocês são todos simpáticos. A gente aproveito também já para agradecer a você, né? Para ter aceito o convite e estar aqui junto com a gente. Marilda, nossa patrocinadora aqui, que a gente fez esse programa especial da Arquiluz. É patrocinadora, é uma amiga com quem bato papo. Várias vezes o assunto não é nem luz, a gente vai falar até de filosofia, de outras coisas, de outros mundos. Que a gente bate papo um bocado. Clarissa também, super querida, minha amiga, também boa de papo, boa de Negroni. Negroni tá proibido agora, que tragédia. Vinho, cerveja. Eu tô inchado de cerveja desse fim de semana, diga-se de passagem. Água. É o que eu tô fazendo. É isso. Pronto. Beijo, meninas. Muito obrigada. Amei vocês aqui. Obrigada. E agradecemos, né, mais uma vez o convite. Né? Também ficamos muito felizes de participar aqui, né, desse projeto, fazendo a luz aqui brilhar também. E muito obrigada mais uma vez. Maravilha. É isso. Foi uma honra para poder contribuir com esse projeto de vocês, que sempre traz temas interessantíssimos, né? Então, estar aqui é até assim, eu fico lisonjeada, né? De poder contribuir com essas pautas todas. Maravilha. E é assim que a gente termina, todos nós iluminados aqui. Um beijo. Beijo, galera. Até a próxima. Tchau.